Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso programa de hoje é um formato diferente. Hoje nós vamos fazer o programa político. Vamos tratar das eleições de 2018. Mas para a gente chegar nessas eleições, nós vamos conversar com algumas pessoas da comunidade, professor Dário Júnior, professor Cláudio, jornalista Silva Abreu, professora Lígia, professor Zé Ailton e o psicólogo Américo. Nós vamos então abordar a crise econômica e a crise política no Brasil. E eu começo a pergunta ao professor Américo. Professor, nós estamos vivendo uma crise política ou uma crise econômica? Ou as duas? Ou uma é consequência de outra? Bom, quero saudar você, Salatiel, e todos os colegas aqui que fazem parte desse momento de reflexão, né, sobre o futuro do nosso país e o momento que nós realmente atravessamos. Eu gostaria de começar até citando Afonso Romano Santana, que ele vai perguntar se nós estamos vivendo um país ou vivenciando uma cicatriz. Eu acho que nós estamos vivenciando uma cicatriz que consegue juntar esses dois elementos, né? Existe fratura na economia, existe fratura na política. E uma coisa, inclusive, até é consequência da outra. Existe uma fratura política porque as instituições jurídicas, as instituições do executivo, as instituições de representação estão fraturadas, não estão divididas, estão fraturadas. Né? O país já é dividido. E é evidente, se nós não temos pessoas que imbuam do seu poder, né, e consigam fazer uma intervenção social diferenciada, que pense no outro, que pense nessa grande questão que nós vivenciamos nos últimos tempos, que foi a conciliação de classes, e que sabe que isso aprofundou a violência, é evidente que a gente vai ter uma economia também altamente comprometida, como resultado dessa falta de pensar o outro, de pensar a maioria, de pensar na possibilidade de uma nova democracia. Então acredito que os dois, tanto a política quanto a economia, fazem parte dessa cicatriz que hoje está se chamando Brasil. É isso mesmo, professor Zé Ailton? Eu concordo com o que o professor Américo falou. Acho sim que nós estamos vivendo uma situação extremamente sui generis. Eu creio que o Brasil não passou por nenhum tipo de situação idêntica a essa que nós estamos vivendo atualmente. Com certeza a gente sabe que há um embate político e geralmente todo embate político acaba resultando também ou criando alguma ligação com a questão econômica e cada um depende simultaneamente do outro. E com isso a gente percebe que a situação econômica do Brasil e também a situação política, já com as mudanças que estão sendo feitas, inclusive na legislação, que ela modificou completamente todo o parâmetro que o povo brasileiro, de um modo geral, tinha, encurtou prazo para se conhecer os candidatos. Quer dizer, tudo isto criou uma situação muito complexa nessas eleições que estão se avizinhando. Então eu acredito sim que quando se fala na dependência, como ele disse, um dependendo do outro, a república está aí. E como Platão já dizia, é a coisa pública. Então isso tem que ser colocado para todos nós, tem que ser visto de uma maneira muito, muito responsável. E eu percebo que os dias de hoje isso não está acontecendo, não. Nós estamos num limbo e não sabemos bem para onde nós podemos nos dirigir. Nós não sabemos ainda. Eu penso assim, vejo isso, tenho acompanhado por aí, todo mundo está um pouco em dúvida, né, em quem votar. Parece-me que para os cargos majoritários, né, quer dizer, governador, presidente, aí as coisas estão mais claras. Mas quando se trata do legislativo, que é o principal ponte de governo, que é o principal esteio da governança, nós ficamos assim, um tanto indecisos. Professora Lígia.
Bom, numa situação de mera observadora, mera espectadora, né, eu vejo que essa crise política e essa crise econômica, elas, eu acho que são fruto, na verdade, de uma outra grande crise, que é a crise, de fato, humana. Eu acho que o humano, o homem, hoje, está em crise. O homem hoje vive uma crise. Ele não sabe construir uma ética, ele não sabe construir a moral, e, em função disso, o homem faz a política, o homem faz a economia. Então, eu acredito que essa crise ela vai além de crise política, de crise econômica. É crise moral, crise ética, crise humana. Ok. Professor Dário Júnior, criminalista. Pois continuando, né, a linha da professora Lígia, de fato, a grande conquista da área política é fazer com que uma nação fosse um governo de leis e não um governo de homens, porque os homens são falhos. De fato, se nós confiarmos excessivamente na personalidade de alguém, isso aí a história já mostrou, o culto à personalidade nunca é bom. Sempre provoca o acirramento, sempre provoca essa perda de conhecimento e a perda de credibilidade das ações. Então, quando nós temos um governo de leis, nós conseguimos uma certa estabilidade. O Brasil vive agora os 30 anos da Constituição de 88. Nós estamos parando para refletir e a avaliação que eu tenho é que nós podemos depositar na conta dos homens as crises que nós estamos vivendo. Não é de hoje, professor. Nós vivemos de crise em crise, nós vivemos de sobressalto em sobressalto, e eu deposito na conta da Constituição aquilo que nós temos de estabilidade. Se nós ainda não estamos numa situação de convulsão muito pior, é porque nós ainda temos uma ordem jurídica funcionando, né, não da forma como todos nós sonhamos, queremos, precisamos, né? Eu acho que nós precisamos mais eficiência e tudo, mas está sendo possível manter assim, uma certa estabilidade. Do ponto de vista de todos esses sobressaltos, todas essas crises, eu creio que a Constituição de 88 está dando uma resposta de garantir uma certa estabilidade. Professor Cláudio? Eu tenho pensado muito sobre esse momento que nós estamos vivendo e vivi movimentos de decisões, de contradições, de conflitos importantes na história. Sem dúvida, eu acho que a crise ela repercute em vários aspectos da vida social, mas do ponto de vista coletivo, a crise ela é política, ela é de decisões que tomamos. Estou falando isso objetivamente naquilo que nós temos hoje de reflexo, como um desemprego praticamente em massa, como a falta de credibilidade e confiança. E acho que a forma que nós construímos a representação política nesses anos, ela se esvaziou, tirou a participação efetiva do povo das decisões. Eu quero falar isso, concordo com o que foi falado aqui por cada um, mas na militância política eu extraio uma questão que eu trago até para aqui, do ponto de vista local, aqui, Caratinga. Quando criamos aqui o PMDB, naquela época, aquele outro partido que não existe mais, foi na minha casa, na professora Olinto, era 1980. Durante 10 anos, nós tivemos, eu fui ou presidente ou o secretário-geral do partido, e tem um livro de ata que ficou comigo. E nesse livro de ata eu observo uma vida política intensa de participação das pessoas, da chamada participação popular. Teve convenções do diretório, até que aconteceu aqui no Colégio Caratinga,
que ultrapassa de milhares as pessoas que assinaram um livro de presença participando do diretório municipal. Questões nacionais eram colocadas e discutidas internamente no partido e nós tínhamos reuniões com 200, 300 pessoas participando, por exemplo, como o decreto 2045, que era um decreto da época do regime militar ainda, que arrochava salário dos trabalhadores, então houve toda uma discussão, um debate. Quando eu volto agora para a política, você sabe, eu fui para a escola, agora voltei para a política, porque acredito que é um momento importante para que a gente possa dar toda a contribuição possível para a superação dessa crise. Eu volto e vejo que os partidos não existem mais. O que existe é uma gestão de comissões provisórias que uma pessoa fica dono do partido e diz faz comissão provisória. Ora, se a gente está vivendo essa ausência de participação, a educação política se dá na participação, não é? Então, a política está fragilizada pela forma que se conduziu a participação popular que foi retirada. Não é só do partido, é das associações, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes. Ninguém mais participa, não é? Porque aqueles que assumiram o comando não interessa. Então eu acho que a nossa crise ela é política e ela vem da forma como estamos construindo a nossa representação. E essas decisões políticas equivocadas, alimentadas apenas por interesses de poder e não de país. E a outra, a ausência de um projeto nacional no Brasil. Como discordar de tudo que foi falado aqui por enquanto, né? Eu acho o seguinte, nós estamos fragmentados. Não há mais organização, você chama, o Cláudio Leitão chama para discutir um assunto, aparecem 6 pessoas, 7 pessoas, e mesmo assim dispersas, cada um com seu celular, mexendo e tal, nós estamos fragmentados. E quem nos fragmentou sabe o que está fazendo. Nós somos, vou repetir uma coisa antiga que o Cláudio Leitão cansou de ouvir, nós somos o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomam conta do Brasil em primeiro lugar na América Latina. Já desfez várias políticas que nós, com muita dificuldade, tentamos construir. E outra, inventam fantoches. O Jânio Quadros era um fantoche, depois veio o Collor de Mello, outro fantoche, e nós temos um outro fantoche aí que vocês sabem muito bem quem, mas o Salatiel me disse para não tocar no assunto. Leva pra cá. Senão... Então, nós estamos fragmentados e nós estamos agora, estão desfazendo os sindicatos, estão desfazendo o Ministério do Trabalho, eles estão querendo a volta da escravidão, porque rebaixa os salários, desfaz a organização que tentaria estabelecer um salário melhor, estabelecer meios de sobrevivência melhores. Então, eles estão acabando com a mão de obra, eles estão transformando a gente em escravos. A gente vai ficar à mercê deles. A gente trabalha por contrato 40 horas por dia. Aí chega no fim, recebe, você paga 120 horas, 3 dias. Aí você recebe os 3 dias e vai embora com o rabo entre as pernas. Entendeu? É com você que fica. Olha, se nós temos uma crise política e uma crise econômica, como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos a crise política para resolver a crise econômica ou se resolve a crise econômica para resolver a crise política, professor Américo? Bom, aí eu acho que a contribuição da professora Lígia e de todos os colegas, do professor Cláudio, remete a uma questão também importante, que é o humano. E a crise é moral, primeiro. Porque nós podemos dizer o seguinte,
o nosso viver, né, a nossa relação humana, ela é política. Eu demarco com quem eu vou estar, eu demarco a bandeira que eu quero levar, o credo que eu quero ter. E o que está sendo feito no país, né, apesar de nos colocar os piores caminhos, mas existe alguma coisa que está no humano e que reacende o que? Na sua esperança de construir um mundo diferente. E só pode ser por uma decisão política. Nós sabemos muito bem que se a gente pensa diferente, a gente pode ter um ato diferente. Só tem que parece que nós somos condenados a não pensar diferentes. E eu acho que essa é a grande questão. Pensar diferente. Exercitar uma política diferenciada. E ela passa a ser hegemônica em relação aos demais. E pensar diferente significa ter uma condução, uma postura diferenciada perante os mais próximos, perante a nossa própria realidade. Então eu acredito que se há preponderância entre o político e o econômico, eu acho que é o político. Mas o político, através desse humano com os valores morais, que pensa diferente, não é? E que pode dizer para essa mesmice que está aí, que apesar de vocês, amanhã vai ser um novo dia. E eu tenho certeza que o humano, na centralidade dessa história, ele vai mudar. E a gente acredita muito nisso. Mudar a política significa mudar todo esse eixo enviesado que nos está sendo passado. Parece que você quer... Eu tenho uma experiência. A minha neta me viu lavando vasilhas lá em casa e aprendeu. Aí chegou a minha sobrinha, começaram a lavar vasilha lá um dia, e aí a menina abria a torneira e deixava e ficava passando o prato. Eu falei assim, não é assim que o meu avô faz. Nós, para termos a nossa opinião diferente, é preciso que a gente tenha primeiro uma ventilação, né? A gente não pode obedecer a um só dono, não. Então a gente, para ter essa autonomia de pensamento, a gente precisa de realmente democracia. Uma TV que toma conta de todos os canais, que fala a mesma linguagem, ela está nos desorientando. A gente vê assim, segunda-feira, os caras estão discutindo futebol, o cara fala, não, mas quando botou o Nelinho e tirou o Joaquim, trocou 6 por meia dúzia, porque o Galvão Bueno falou isso lá, entendeu? É massificação que existe na nossa informação atualmente. Então nós não estamos tendo chance de nos organizarmos. Nós temos os pensamentos fragmentados e nós não temos, por exemplo, se você for na TV Globo e falar determinadas coisas, o cara fala assim, esse aí não entra não, entendeu? É todo mundo alinhado. Vamos para cima com a viga, moçada, né? Todo mundo alinhado ali, e as pessoas aprendem aquele formato de pensamento único, e não pensam per si. Eles não pensam per si, eles não aproveitam a experiência que têm para usar aquela experiência num conglomerado, numa coisa. Os ricos se afastam cada vez mais, eles vão para a região dos lagos, como é que chama o trem aqui? Eles vão para lá e põem muro, e põem cerca elétrica alta, e põem uma recepção difícil de você entrar, ao invés de misturarem, ao invés de ajudarem. E eles rejeitam qualquer política popular. Por exemplo, Bolsa Família é tentativa de conseguir voto. Agora eu pergunto, qual governante que faz uma boa ação e não lucra com isso, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, cada um de nós pensar, não existe outra coisa. A professora Lígia falou aí, o homem. A metafísica diz o homem. A dialética diz o homem e sua circunstância. Não é? Não existe o homem per si, não. Se o Godard fez um filme que ele mostrava o seguinte, que todo mundo queria saber o que um ser humano falaria se não fosse criado no meio dos seres humanos. Então isolaram o ser humano lá não sei aonde e tal, e aí quando chegou a data certa para liberar ele, aí ele estava berrando, bé, bé, porque ele foi criado junto com os cabritos, entendeu?
Professor Cláudio? Não, eu queria, mas eu estava pensando aqui um pouco, nós estamos aqui na casa do Dr. Genoro Ligero Alves. O Dr. Genoro foi deputado federal, que eleito na eleição em 30, depois não tomou posse por causa da Revolução de 30, Getúlio Vargas, né? Passar da República Velha para a República Nova. E o Zé Ailton levantou uma questão que eu acho importante, né? Está todo mundo já definindo a questão, discutindo a questão do presidente, a questão do governador, e o Zé Ailton levanta e fala assim, mas a principal eleição é a eleição de deputado federal. É a eleição que nós vimos nos últimos anos, quem efetivamente desgovernou o Brasil, né, com seus interesses e suas articulações e toda a sua corrupção, todas essas questões, foi exatamente, nós vimos ali as vísceras, né, da Câmara Federal. E como essa discussão hoje está sendo levada? Hoje a gente tem, de um lado, aqueles que estão retornando aos seus eleitores depois de tudo isso, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem cometido nada de diferente, de absolutamente absurdo em relação a tudo que nós acreditamos e esperamos deles, e aqueles que estão tentando chegar pela primeira vez na Câmara Federal. Ato de muita coragem diante de tudo isso que está posto, das regras de toda essa situação, como o próprio Zé Ailton colocou, o tempo de comunicação para ser conhecido, onde se liberou 5 bilhões de emendas parlamentares para garantir a continuidade daqueles. O povo está diante de um grande desafio, não é? De fazer a mudança no Congresso Nacional e na Câmara Federal. Eu fico pensando, como vocês estão vendo, né, essa questão? Como estão vendo aí essas possibilidades? Será que vai ser possível? Como que o povo está vendo isso? As pessoas estão chegando, retornando, e essa questão como é que fica? Eu queria muito mais pensar, porque eu estou lidando com isso, não é? E eu estou muito assim, pensativo e refletindo como as pessoas estão pensando esse processo, assim como o Zé Ailton colocou. Dando continuidade a essa sua reflexão, a gente fica imaginando exatamente essas questões que você levanta aí. E de minha parte eu fico observando pela TV, porque é o único veículo que a gente tem hoje. Cercearam todas as formas para a gente conhecer um candidato. Quer dizer, nós estamos proibidos de ver o santinho na rua. Quando chega lá na hora do programa de televisão, aparece simplesmente a cara do sujeito e um número. Ninguém sabe quem é quem direito, nem sabe que projeto tem de governo, o que ele está pensando em tempo para mudar as questões que estão colocadas lá no Congresso Nacional. Então eu vejo aí duas situações. A primeira, que é o problema educacional. Quer dizer, acabou uma forma, pode ter sido criticado no passado, no período do governo militar, mas eu mesmo lecionei organização social e política. Fui seu aluno. Pois é, também. A gente havia um interesse, apesar de tudo, havia um interesse de mostrar para os estudantes como é que a estrutura do país funcionava. Quer dizer, hoje em dia a gente não pode acreditar no Supremo Tribunal Federal. A gente não pode acreditar na palavra de um deputado qualquer daqueles lá. Está difícil separar quem é quem, né? Quem é que é positivo, quem é que é negativo, quem é que pode ser proativo para a mudança. Depois também a gente vai encarar uma outra situação, que é a situação da estrutura política como ela está formada. Eu penso que você e deixou uma inquietação aí, como fazer? Quer dizer, eu creio que nenhum de nós aqui sabe o que fazer. Eu penso saber como fazer de forma bem profunda, né?
mas eu vejo que parece que nós temos que passar por uma reforma política geral. Mas a quem é que pode mudar? São os deputados que vão chegar, aqueles que vão entrar. Mas será que eles estarão em condição de fazer isso? Eu vou encerrar para dizer o seguinte, que eu penso que o voto distrital, nessa altura dos acontecimentos, parece que seria a melhor forma. Porque pelo menos a gente começaria a reestruturar o sistema, né? O sistema político, ele ficaria muito mais fácil, com maior nitidez. Então, eu teria mais o que falar, mas eu vou passar para... Só para complementar o que o senhor está falando, realmente esse congresso que está terminando fez uma mini reforma política, né? O professor Salatiel sabe melhor do que eu a respeito do assunto, mas acabou com o financiamento empresarial de campanha, que deu muitos problemas, mas pelo menos dava uma certa transparência para a gente saber quem estava financiando quem. E criou-se um fundo partidário sem nenhum tipo de contrapartida. Um fundo eleitoral além do fundo partidário. Então o dinheiro chegou aos partidos sem qualquer esforço, sem precisar de ir atrás de alguém, de alguma instituição ou de alguma empresa, algum mercado, para se apresentar. Simplesmente ficaram esperando. Mas esse dinheiro do fundo eleitoral ficou retido pelos partidos, que os partidos viraram cartórios, viraram feudos, viraram ali capitanias, né? Ou seja, manda os caciques, os velhos caciques de sempre. E nunca o dinheiro chegou para eles tão fácil, sem precisar depois prestar contas. E aí quem está querendo entrar agora, é um candidato que quer entrar, um novo, aqueles que precisam renovar, eles sentem muita dificuldade. E um movimento interessante, professor Zé, está acontecendo de 2013 para cá, os movimentos populares, movimentos de rua, que foram para a rua em 2013 e vieram se estruturando, participaram da campanha do impeachment, a campanha popular do impeachment, se estruturaram através das novas mídias. Não é só a TV hoje que manda. A gente tem hoje uma capilaridade de comunicação muito maior, como a gente nunca imaginou, através de internet, através de plataformas digitais, de outros meios de comunicação. E muitos candidatos novos estão ficando conhecidos através dessas plataformas, e eu acredito que nós teremos candidatos eleitos nesse pleito agora, que inclusive recusaram o fundo eleitoral, não aceitaram receber o fundo eleitoral e serão eleitos. Eu acredito nisso, assim, é uma impressão que eu tenho, e vamos esperar para ver o que acontece. Eu espero que aconteça uma grande renovação, apesar de que as pesquisas indicam que realmente a renovação do Legislativo não será grande. Então, quer dizer, com isso, né, me perdoe acrescentar, com isso a gente percebe que a gente está sem pai nem mãe. A gente não sabe para onde correr, não é? Então, fica uma situação de instabilidade. E ainda você cita aí a questão como é que chama? Dos meios eletrônicos de comunicação, e a gente sabe que tem aí os fake news, né? as mentiras, quer dizer, ali cabe tudo. E o nosso povo, de um modo geral, lamentavelmente, não tem um tirocínio suficiente para medir, para pesar, para fazer as contrapartidas, para entender em quem, não vê o bem-estar do país, ninguém está vendo isso. Eu percebo isso, eu vejo meus alunos da faculdade, a gente está conversando sobre política, mas não está querendo saber, ele simplesmente tem um nome lá que ele acha que... Aí eu pergunto por quê, também não sabe. É porque eu sou simpático com um camarada, ele vai prender e arrebentar ou qualquer coisa assim. Professora Lígia. Ouvindo tudo isso aqui, né, e a partir daquela fala do professor Cláudio, eu fiquei pensando assim, o momento que eu particularmente tenho vivido dentro desse aspecto político, pode alguém até chamar de retrocesso, mas eu tenho me sentido muito assim, aquela Lígia de 7, 8 anos lá em Vargem Alegre, naquela campanha que se fazia assim, o candidato eu conheço, ele vem aqui e conversa comigo, a chamada política de pé de ouvido, pé de orelha, né? E eu tenho experimentado isso nesse atual momento.
minha chapa não está completa ainda, né? Eu acho que de muitos brasileiros a chapa não está completa ainda, eu não estou conseguindo fechar a minha chapa ainda. Mas, assim, dois nomes que eu tenho definidos foram definidos a partir desse contato pessoal. Não precisou da mídia, não precisou de nenhum outro recurso, a não ser o conhecimento da pessoa, sabe? A competência da pessoa, a vontade política que a pessoa tem de chegar e fazer diferente. Eu acho que o brasileiro, de certa forma, está acordando para isso. Sabe, essas lutas populares, esses movimentos todos, têm trazido uma certa consciência. Sabe? Não é qualquer um que vai me falar, você vai votar em fulano e eu vou votar, como tantas vezes a gente votou. Né? Eu voto porque eu conheço a pessoa. E a gente tem que ser o elemento multiplicador. A gente tem que levar isso para as pessoas. Né? Não adianta a gente ficar aqui querendo que a coisa mude, que a coisa melhore, que tudo se transforme, e a gente ficar aqui no nossa zona de conforto. É preciso deslocar, sair e falar isso para as pessoas. Né? E apontar aquele candidato que você viu e percebeu que é bom, né? Apurou, viu que leve às outras pessoas também, mostre, não peça o voto, né? Vota nessa pessoa porque é meu amigo, vota em mim porque é meu parente. Não, porque essa pessoa tem um projeto que merece crédito. Né? Então, eu acho que a partir daí a gente vai fazer um momento novo, sim. Eu acredito nisso. Seria muito difícil, Lígia. Seria muito difícil, porque um candidato a presidente da República, ele teria que visitar 208 milhões de pessoas para se mostrar. É uma visão subjetiva da política. A gente fala em luta de classe, por exemplo, a esquerda fala em luta de classes, mas os caras que dominam o Congresso atualmente, já decidiram isso há muito tempo. Tanto que lá tem BBB, Boi, Bala e Bíblia, né? São candidatos fortíssimos que determinam os destinos do país. Quer dizer, o agronegócio manda no Brasil, a boiada manda no Brasil, a Bíblia manda no Brasil. Então, eles têm um jeito de fazer. E o jeito de fazer deles é discriminador, não é popular, não é ajudar toda a população, tirar a população da miséria, porque a política de tirar o povo da miséria não é uma política de caridade, não. É uma política econômica, porque se você tem R$10, você dá R$10 para o Noia, ele vai comprar uma pedra. Mas se você der R$100 para ele vai passar no supermercado, que ele está morrendo de fome. Então, esse supermercado, mesmo esses cachaceiros que tomam o dinheiro da mãe, tomam o Bolsa Família da mãe para comprar cachaça, eles estão ajudando as fábricas de cachaça a empregar mais gente. A economia não funciona, não é subjetivamente, não. É objetivamente. Antes de fazer o comentário, o Keynes é esse economista inglês que tirou o mundo da crise de 29, né? Então ele falava assim, para concordar, assim, embora não com especificamente, mas com o movimento da economia. Ele falou o seguinte: nós temos que pagar as pessoas, o Estado, foi o Estado que entrou para recuperar a economia do mundo, né? Ele falou assim, o Estado tem que pagar as pessoas, nem que foi para enterrar e desenterrar a garrafa, porque era para construir massa salarial. O mesmo que vem falando o seguinte, vamos tirar o nome do SPC, do ponto de vista econômico, está absolutamente correto. Se 60 milhões de pessoas começam a comprar, você tem você tem mais movimento da economia. E aí tem, nesse mesmo Keynes fala que aí, pensando nessa lógica, que o dia que a guerra ou a ameaça de guerra desaparecerem do mundo, os países capitalistas se defrontarão com uma enorme, profunda e definitiva crise. Palavra do Keynes. Quer dizer, o consumo a qualquer custo? Se você tem um projeto nacional, não. Você vai fazer todo um movimento na direção de conquistas para a população, para a sociedade, para o país. Agora, eu queria muito aqui, tanto a Liginha falou e o professor Zé Ailton, sobre educação política, a forma de educação política, e a forma seguinte, um deputado que chega novo, ele não tem
né, nada com compromisso com tudo que aconteceu ali. E qual a força, a capacidade dele no Congresso Nacional em mudar? E eu lembro da eleição de 82, quando o nosso grupo político elegeu, o MR8, elegeu no Brasil inteiro um deputado federal, que era o Dante de Oliveira. Diante de uma Constituição atrasada de 67, ele criou uma emenda constitucional pela eleição direta para presidente da República. Isso ecoou nas ruas, houve todo um movimento. Hoje eu acho que a questão é, inclusive, aqui o nosso candidato, o candidato que eu, até por paternidade, estou comprometido com ele, não é? Ele levanta uma bandeira que eu acho fantástica, que me lembra Dante de Oliveira, quando ele fala assim: nós vamos lutar pela consulta popular direta, pelo voto digital. Isso está acontecendo na Estônia, está acontecendo na Suíça, ou seja, a educação se dá pela participação. É claro que reflexões, a escola tem que se posicionar sim, tem que discutir criticamente, é lugar de liberdade, de debate político, tem que acontecer, mas... E essa participação é possível por quê? Porque nós estávamos falando da mídia, do celular, da internet e o processo eleitoral. Só que não tem efetividade. Você imagina, então, se a consulta popular instituída, em que questões que são importantes para o país e para o povo, a obrigatoriedade de consulta popular, a pessoa com seu celular na mão hoje, que faz transação bancária, faz o que, por que não pode fazer a sua participação? Aí não precisa de 6 pessoas, mas pode o quê? Pode virar uma ágora, né? Onde cabe todo mundo, uma praça, a internet é uma praça que cabe todo mundo. A Ágora de Agora, é até um artigo do Sérgio Abranches. Enfim, eu acredito muito nisso. Primeiro, na participação popular. E hoje, com a tecnologia, a possibilidade de participação das pessoas para sair simplesmente desse ringue que virou a internet, mas ter efetividade. Então, você pensa assim, então vai ter a sua consulta popular direta, você vai votar e você vai definir coisas. E a partir daí, pode se estabelecer um grande debate político na sociedade. Então, assim, eu antevejo um pouco isso, acho que isso é possível, esse é o caminho. Avançar na democracia é o único caminho. E a democracia só se faz com participação popular. E hoje a tecnologia nos ajuda. Essa é um pouco a minha esperança aí, que o nosso deputado consiga estar ali lutando por essa bandeira. Eu penso, continuando o mesmo debate, eu penso que Thomas More já dizia que homem algum é uma ilha, quer dizer, nós não somos ilhas isoladas, né? Essas ilhas têm que tornar continente, tem que ligar uma com a outra para funcionar. Então nós, no Brasil, tudo isso que foi falado aqui, a gente percebe a nossa fragilidade de momento, né? Então, para destruir é muito simples. Sim. Para construir é um trabalho longo. Você citou aí, não sei se foi você que citou, nós estamos num momento assim, segundo um pensador russo, Kondortiev, ele disse que a humanidade vai passando num arco senoide, né? Assim, de 25 em 25 anos as coisas mudam e dão saltos e vai ser sempre assim, ora está no alto, ora está no baixo. Então agora nós estamos numa situação de baixo, não há possibilidade de descer mais. E você citou aí, agora nós estamos numa posição que nós temos que começar a erguer isso aí, né? Talvez eu não mais, né? O meu cabelo ficou muito mais branco, não sei porquê, né? Não sei porquê também. Deve ser. Então, quer dizer, nós vamos chegar numa posição de galgar essa montanha. E você citou a questão da Câmara, que chega lá um novato. E ele chega completamente destituído de bases. Quando vai formar bases, ficam aquelas bases encasteladas também, né? Tudo vinculado a determinadas vantagens. O baixo clero, pois é. Isso já é um ridículo. Eu me lembro quando ajudei até, na época da Rita aqui, ao Otávio Elísio Alves de Brito, que eu confiava como deputado que ele iria subir, estava aliado ao Tancredo, né? O Tancredo Neves, etc. Eu me lembro, ele foi constituinte, eu me lembro que ele um dia falou comigo. Ele voltou aqui, nós estávamos conversando e eu ajudei a fazer propaganda dele aí para os matos aí. Aí ele falou comigo. Bom candidato para você aí. Era um excelente candidato, né? Mas por causa de mim, viu? Era eu.
Tava. Então, não meia culpa. Você falou ego? Não. Eu falei, eu estou assumindo. Aí ele disse o seguinte: eu chego lá, mas a minha palavra é bloqueada. Existem uns interesses que eu não posso tocar. Quer dizer, veja bem que isso deixa a gente muito preocupado. Mas eu estou acreditando que da agora para frente nós vamos subir nessa montanha e vamos chegar bem alto lá. Depois eu passo, que é só como reafirmando que quando o Dante chegou lá era um só, a corrente política dele não existia, só elegeu um, entendeu? Então eu acho que você tendo essa ousadia de criar, através de emenda constitucional, uma bandeira para que o povo carregue. Quer dizer, ou você transfere e cria esse vínculo aí com o povo, né? E aí tem hoje os mandatos coletivos, tem experiências. Então, assim, eu sou muito otimista, esperançoso, embora com muitas cautelas em relação ao momento, mas eu acredito que é possível. É um aspecto até que o Salatiel trabalha muito, né? É o chamado princípio da subsidiariedade. Ou seja, quanto mais o poder for descentralizado da União para os estados e para os municípios, mais as pessoas têm capacidade de influenciar. Muitas vezes nós não temos acesso ao deputado, mas temos acesso ao vereador. Então, se o município também se fortalecer, eu acredito que a gente pode avançar enquanto Estado, enquanto organização. Mas enquanto isso não acontece também, se há uma descentralização das decisões lá da União, daquele prédio do Congresso Nacional, para os diversos rincões do país, em que o homem vai ter o mesmo valor, seja no Nordeste, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, seja no Piauí, o homem vai ter o mesmo valor. A opinião vai contar igual, né? Então, é possível que haja essa descentralização e maior democratização das decisões. Então, a tecnologia pode ajudar, né? Bastante. Se não ajuda ainda na prática ali, tipo assim, a opinião do cidadão ali no site do Senado ainda não conta como voto para aprovar um projeto de lei, mas já conta como um termômetro. Isso já tem acontecido. Muitos parlamentares se orientam pelas enquetes ali das comissões do Senado, comissões da Câmara, né? E é preciso avançar para tornar isso ainda mais efetivo, né, professor Américo? Exatamente. Eu acho que existe uma consigna aí, eu acho que o professor Cláudio participou dela, em que a gente falava todo poder à comunidade, né? E nós estamos vivenciando um processo invertido, né? Todo poder ao Congresso, que não representa as minorias, né? Não representa a maioria do povo brasileiro, nem a mulher, nem o negro, nem os demais segmentos. E o que a gente percebe é esse grande apartheid. Olha, nós tivemos aí, o professor Dário citou, um momento muito triste, que eu acho que foi o momento que nós vivenciamos, né, do impeachment. Eu não vejo que foi um momento que marcou ali uma nova etapa no país. Eu acho que se aprofundou. E aprofundou quando nós saímos um processo eleitoral, não é? Mesmo que não tivéssemos ou não a simpatia em relação à candidata, mas que nós teríamos que fazer no mínimo uma consulta popular. Olha, acabou de ser eleita, agora por que nós não instituímos aqueles representantes com esse poder? Que nós percebemos que ali foi um momento de conflitos de interesses pessoais, né? Daquela turma. Mas dados os instrumentos que nós temos, as manifestações de rua foram as maiores da história. Eu acho que alguém pode discordar, porque assim, estava vestido de verde e amarelo, não estava com a minha cor, não estava de vermelho. Mas foram as maiores manifestações de rua da história. Então, esse termômetro da rua, esse recado da rua foi dado. Então, eu ouso discordar o seguinte: eu não vejo isso nem com tristeza nem com alegria. Eu acho que faz parte do processo constitucional, tanto que quando o Collor sofreu o impeachment, foi festejado, foi dito como um sinal de maturidade do Estado brasileiro, da Constituição brasileira, e isso se refletiu depois, no que a gente conseguiu construir depois. Então é a mesma coisa, eu não vejo assim, uma diferença
de razão para a gente comemorar o impeachment do Collor e ficar triste com o impeachment da Dilma. Se desculpe essa interrupção. Eu acho que os dois processos, eles são similares. Eu estou questionando o seguinte: em que momento a comunidade, a população foi empoderada para dizer se aceitava ou não? Nós sabemos, acabamos de falar aqui, a manipulação da mídia, nós sabemos disso. Sabemos o que foi do Collor, né? Que processo foi aquele, quem tinha os interesses, que setor é que sentia não privilegiado, né? E esse setor, de uma certa forma, agiu, como foi agora também recente. Mas o principal é quando a gente pensa aí, precisamos ter um pensamento diferente, em que o homem realmente tenha força, a questão até lá platônica, né? Um homem, um voto, né? Entre que as pessoas realmente sejam ouvidas. Essa proximidade, professora Eliginha, eu acho que ela é possível hoje realmente pelo celular, é uma forma que você tem de estar próximo ao candidato, de ter as mídias, como o professor Dário falou. Nós temos aí, para eleger um presidente da República, apenas 6 horas de contato com a grande massa. 6 horas num processo curto para se conhecer um candidato que não apresenta nada, tem um tempo realmente fatiado e de uma forma desigual, que é pior, né? Então, eu gostaria muito de ter esse sentimento mesmo, de expressar isso, de que o empoderamento não tem que ser da comunidade, e a comunidade, ela sabe escolher o seu representante, e sabe cobrar dele, e ele sabe que se fortalece cada vez mais, que ele respira igual ao seu povo, à sua gente, e não esse apartheid que a gente vivencia hoje. Me desculpe, o que o Dário Júnior falou, eu não concordo muito, porque essas manifestações de rua, elas foram amorfas, não foram uma manifestação determinada, uma manifestação sindical, uma manifestação popular, de espécie alguma. Foi um monte de gente fazendo muito barulho, mulheres batendo panelas, entendeu? Eu até fiz uma piada. Que essas donas que estavam batendo panela, elas pegaram na panela pela primeira vez. Que sempre quem cuidava das panelas era as empregadas domésticas, né? Chegaram à maldade de dizer que a CIA estava patrocinando panelas, não é? Então a gente tem que ver isso. Por exemplo, Collor de Mello. Collor de Mello derrotou o Lula fragorosamente. Pouco tempo depois, tinha uma grande organização em todo o país para tirar o Collor de Mello. Quer dizer, é uma massa de manobra, sabe? Depois o Collor de Mello foi inocentado. Ué, e a lógica? Então nós temos que voltar com ele para a presidência da República. Se ele foi inocentado, não teve nada, como é que tiraram o coitado, né? É um absurdo como nós somos manipulados. Enquanto isso, os BBB estão... já previram que o Congresso brasileiro dessa próxima eleição será pior do que o atual. Será pior. Quer dizer, eles estão organizados e nós totalmente desorganizados. Só isso. Só para essa questão aí de a massa ali foi manipulada, nós somos manipulados enquanto somos manipuláveis. Então, eu acredito mais ainda que o fortalecimento, ele passa pela base, pela comunidade, o cidadão se fortalecendo, tomando consciência, deixando de ser manipulável. Aí ele não vai ser manipulado. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar nessa formação, nessa postura do cidadão, sabe? De acreditar na sua força e não se deixar levar por aquilo que o pensante, né, o considerado pensante, está resolvendo por ele. Mas é só para complementar a questão do impeachment, né? Assim, é uma manifestação que realmente não agradou determinados setores, que acham que a legitimidade é só do sindicato, é só de quem está organizado ali. A grande massa dos brasileiros trabalha 8 horas por dia e realmente não tem condições, ainda tem que cuidar da família, muitas mulheres trabalham,
não são madames, trabalham mesmo 8 horas por dia, depois ainda tem que cuidar da casa e tal, e são trabalhadoras, e que realmente não têm filiação sindical, muitas vezes não tem militância, e é isso que a gente vê. Tinha na Avenida Paulista milhões de pessoas. Será que aquilo tudo era gente rica? Não, tinha pessoas pobres, trabalhadoras, e realmente foi uma mobilização popular que não pode ser desprezada. Com relação ao Collor, né, uma coisa no impeachment que a gente precisa deixar claro: o impeachment no Congresso é um processo político que tem uma fundamentação num tipo determinado de acusação. E acabou ali, acabou, não tem nem recurso, porque o Congresso é soberano naquele ponto. Depois podem haver desdobramentos criminais. O Collor foi absolvido no processo criminal anos depois e tal, e isso realmente já não fazia mais sentido. No caso do Collor, ele cumpriu 8 anos de inelegibilidade, e ainda o Congresso ainda deu uma colher de chá para a Dilma, por exemplo, cassando o mandato dela e fracionando a pena, deixando ela com os seus direitos políticos preservados, tanto que o Silvio Abreu vai poder votar nela para o Senado. Pois é, eu vejo o seguinte: eu concordo e discordo, né? Eu concordo que, na verdade, as manifestações que explodiram em 2013, ela tinha motivações inúmeras e depois se repetiu em 2014, 2015, até você ter, então, as manifestações do impeachment, onde tinha gente de um lado defendendo, gente contra. E por mais pessoas que tivessem, eu acho o seguinte: só mesmo, como o professor Américo disse, e em outros países é assim, é só mesmo um referendo, uma consulta popular, um plebiscito, porque só quem colocou a pessoa lá que pode tirar. Então é o seguinte: podia ter 2 milhões, 1 milhão, ela teve 50 milhões, não sei quantos de votos, né? Ela teve muito mais. Então, eu fiquei pensando se não era possível até fazer, eu queria ajudar a resolver aquele problema, tivesse uma emenda constitucional que pudesse instituir esse plebiscito, e eu acho que a partir de agora não tem dúvida, um recall, igual aos Estados Unidos, mas que, sem dúvida nenhuma, não se pode tirar alguém que não seja para a vontade de quem o colocou, se é político. Não é? Se é criminal, se é um processo, é outra história, não é? Mas, politicamente, só a força política que colocou, a força política que pode tirar. Né? Assim, eu acho, assim, e acho que as manifestações sempre são legítimas e pode se fazer de várias formas, apenas analisando esse contexto ali específico daquela manifestação. Olha, infelizmente, chegando no final do nosso programa, mas eu quero ainda não fazer uma pergunta, mas uma provocação, vamos dizer assim. Alguém disse o seguinte, que se os políticos fizerem a reforma do processo eleitoral, é a mesma coisa de convidar os presos para escrever o Código Penal. Né? O meu amigo Zé Nilo, ele dizia o seguinte: Salatiel, a nossa Constituição hoje, ela é uma Constituição participativa. Nós não somos meros espectadores. Ela nos oferece instrumentos de participação, como vocês já referiram aí, né? E nós temos lá um instrumento muito importante, que é a Iniciativa Popular de Leis, e que inclusive gerou a lei do ficha limpa, né? Será que esse processo político, né, poderia ser escrito por uma iniciativa popular? Uma vez que nós estamos, e foi destacado aqui, vivendo uma crise de representatividade? O que você acha, professor Américo? Bom, se todo poder emana do povo, né? Então ele tem exatamente essa capacidade, mas desde que o povo esteja organizado. O que a gente percebe é que a indignação, graça em relação a isso, a necessidade de mudar. Comemoramos 30 anos da Constituição, mas sabemos que avançamos, mas perdemos também, um perde-ganha durante esse processo, e que precisamos exatamente estar organizados para que a gente possa demonstrar esse desejo de que quem realmente tem condições de nos representar e como devem ser as organizações que nos representam.
Aí eu percebo, assim, a gente percebe aqui, né, como está estruturada a nossa sociedade. Quer dizer, os movimentos, todos eles de uma certa forma falidos, cooptados ou comprometidos. Então falamos aqui do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento da luta pela terra, né? Tem alguns setores, os setores que mais lutam, que mais se mata, que não se fala nada nesse país, que é um setor sempre, ele é minoritário, mas muito forte, muito determinado, né? Você dá sempre uma certa luminosidade, uma certa aparência para um outro setor que banca aí com algumas passeatas e que alguém lança algum candidato, né? A representação dos camponeses, como nós tivemos um grande momento, que foi a Liga dos Camponeses, que realmente expressava, era a voz do homem do campo, ela realmente deixa de existir nesse momento. Então eu acredito o seguinte, o povo tem que estar organizado, e a nossa função é exatamente trabalhar através da educação política, para que o nosso povo se organize da melhor forma, para aí sim fazer uma verdadeira, eu nem sei se é reforma, mas construir algo que realmente nos representa, porque nós queremos uma nova democracia, queremos respirar de uma forma diferente, de uma forma com qualidade de vida, com menos desigualdade. Olha, eu estou numa posição aqui muito confortável, porque ao ouvir o professor com essa facilidade que ele tem para sintetizar, não é à toa que ele é psicólogo, não é? Ele já sabe, eu não tenho nada muito a acrescentar aí. Nada não tenho nada a acrescentar. Quer dizer, a gente vai acabar citando as mesmas coisas, porque em alguns pontos eu poderia discordar, mas não seria relevante nesse momento. Então, eu acho que eu estou com ele. Meu posicionamento também é este aí, do professor Américo. Passa por aí, pela formação, sabe? Um novo empoderamento, sabe, das pessoas e dos movimentos populares. E a gente conseguindo, reconquistando isso, eu acho que a saída está por aí. Ontem eu abri um congresso jurídico nosso dizendo o seguinte: ninguém vai salvar o Brasil, ninguém vai acabar com o Brasil. Só nós, organizados, poderemos construir o Brasil que nós sonhamos, queremos e merecemos. Então, eu concordo plenamente com a Liginha, concordo plenamente com o Américo, quando a gente diz que o melhor amigo do povo é o povo organizado. E temos que entender que essas organizações do movimento social que estão aí e estão falidas, é preciso construir a nova participação popular, do novo tipo, de nova forma. Isso já tem acontecido, alguns grupos de jovens, alguns coletivos de juventude, alguns coletivos de bandeiras específicas. Então, e aí, mais uma vez, eu acho que se os partidos não se forem reinventados, eles vão ficar para trás como o lixo da história, porque o povo vai se organizar de uma outra forma, vai impor sua vontade de uma outra forma, não é? E que a nova Constituição, quando um dia vier a ser discutida, vai incorporar, como vai incorporar a consulta popular direta, como vai incorporar o voto digital, porque, na verdade, é amadurecimento daquilo que nós temos hoje no nosso texto constitucional, para que ele se torne efetivo, não é? Nossa Constituição é fantástica, maravilhosa, de muita luta, fruto de muita luta. Mas, enfim, eu acredito que, no fundo, é isso mesmo. Precisamos de organizarmos aí em torno das questões políticas e levar todas as pessoas a esse processo de organização, não é? Professor Dário. A Constituição, em qualquer circunstância, ela depende do povo que a utiliza. A Constituição é instrumento de organização do Estado e de emancipação do povo. Nós temos países desenvolvidos que nem têm uma Constituição escrita. Então, isso denota uma evolução do povo para a convivência com o outro, para a convivência com o próximo, para que as relações econômicas sejam mais justas, mais equânimes. E isso não depende exatamente daquilo que está escrito, mas da postura, né, da construção de uma civilização. Então, eu vejo tudo isso como um processo. A política ela vem se
se consolidando de sobressalto em sobressalto, e nós vamos aprendendo a cada crise. Eu creio muito nesse aprendizado a partir da crise. E na crise nós temos criatividade, nós buscamos criar, nós buscamos conhecer mais, nós buscamos pesquisar mais. E eu acredito que vai sair desse processo eleitoral uma mudança, sim. Talvez não uma mudança que nós merecemos até, como povo que está lutando há tanto tempo, mas uma mudança, alguma mudança há de vir. Eu tenho essa esperança. Silvio Abreu. Olha, eu sou um indignado. Eu vou citar Cecília Meirelles. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, manda matar. Nossa organização social tem sido assim. Toda vez que a gente consegue essa célulazinha que vai crescendo e vai melhorando a qualidade e tal, quando chega na hora do pega para capar, eles eliminam, sabe? Dá um golpe militar qualquer, um golpe jurídico qualquer, bate panela, viu, doutor? Eu não bati, não. Viu? Vai brigar comigo. Então, amassa as panelas todas. Então, gente, nós precisamos de meter a mão na massa política mesmo. Ver quem é que ajudou o Brasil nos últimos 20 anos, vamos dizer 20 anos, né? Para não dizer que eu sou radical, que eu estou torcendo para algum partido. Quem ajudou o Brasil, quem tirou muita gente da miséria. E graças a isso, o Brasil teve um poder de compra muito grande e tal. Então, vamos votar com consciência. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que esta roda de conversa ela é muito importante, foi muito importante para a construção da democracia. Então, eu quero agradecer pelo desprendimento, pela colaboração de vocês, que eu acho, inclusive, que essa conversa vai orientar os nossos eleitores, né, os nossos telespectadores, e olha que foi uma conversa sem facada, né? Uma conversa bonita, não é? E a você, telespectador, o nosso abraço e até o nosso próximo programa Painel Político. Thank you.